De volta, gente, olha só, 11h25. Olha, aconteceu nesta manhã uma tentativa de assalto em uma agência bancária na cidade de Serrania. De acordo com a Polícia Militar, o fato foi comunicado hoje por volta das 8h20 da manhã, após a ação fracassada dos bandidos. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o gerente da agência narrou que saía da cidade onde reside, ele que é morador de Machado, e quando seguia pela rodovia LMG 879, a rodovia que liga a Serrania, ele teve o carro cercado por outro veículo, um i30 preto, ocupado por 4 indivíduos armados. Ele foi rendido e levado até a agência onde trabalha. Já na agência, havia um vigia que também foi rendido e teve a arma dele tomada. Durante a tentativa de roubo, os ladrões ouviram barulho da parte exterior do banco, achando que era a polícia militar. Eles assustaram e cascaram no gaberobá, viu, gente? Fugiram do local sem levar qualquer quantia em dinheiro, apenas itens pessoais do gerente. Bom, ainda de acordo com a Polícia Militar, está sendo feito rastreamento a fim de localizar os suspeitos. O morador de Machado. Ontem nós tivemos a ação da Polícia Civil lá na cidade de Machado, tirando aí vários meliantes de circulação. 11h26. Deixa eu dar as boas-vindas ao nosso convidado, já é a segunda participação dele aqui no Estúdio News, já vai ficar sócio também aqui do Estúdio News, né? Feliz com a presença dele, o advogado, doutor William Louro de Oliveira. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, doutor William. Bom dia, Paulo Marcelo, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui, sempre que precisar estarei aqui, é muito bom falar no rádio, é muito bom tirar a dúvida dos ouvintes aí. Eu estou sempre à disposição, Paulo Marcelo. É uma honra estar aqui. Nossa, toda nossa também. Lembrando que nós estamos também na TV Plan, no canal 47 e 51.1 em HD. Bom, o nosso tema são as mudanças na lei de pensão alimentícia e o Dr. William já gravou um plantão especial com a gente, falando, tocando nesse assunto também, sempre tem muita audiência, tem muita repercussão, as pessoas querem saber. Eu estava até comentando aqui ontem, eu vendo as notícias, o que tem de gente famosa também que vai para trás das grades por causa de pensão alimentícia, hein, doutor? A lei é para todos, a lei é para todos. Se o cidadão cumprir ou descumprir o que ficou estabelecido no acordo, deixar de pagar a pensão alimentícia, é implacável, vai para cadeia. Vai pra cadeia mesmo. Vai pra cadeia. Ontem o Dado Dolabella que gosta de dar uma passadinha de vez em quando, Por outros motivos, né? Por outros motivos também. O Edilson, jogador de futebol, o Capetinha, também está preso. E já tivemos outros casos aí também. Bom, a nova lei da pensão alimentícia, doutor, ela, de certa forma, ela endureceu as punições para quem não anda certo com os pagamentos? Sim, na verdade, o que nós estamos falando é da reforma do Código de Processo Civil, Sim, que entrou em vigor em 2015. E tivemos algumas modificações importantes. Uma delas que podemos ressaltar aqui é que o regime é fechado. Ou seja, se o cidadão não cumprir com a obrigação, for executado e ainda assim não pagar, vai ficar na cadeia no regime fechado. No máximo de 3 meses, mas o regime é fechado. Não tem essa história de tornozeleira eletrônica, não tem prisão domiciliar, é regime fechado. Fica no meio lá dos outros... Não, fica numa seção especial, Vão reservar esses presos que não são presos, vamos dizer assim, criminais, ou seja, não cometeram nenhum delito, Eles ficam reservados, mas o regime é fechado. O regime é de encarceramento, realmente. Deixa eu brindar aqui a presença, eu pulei essa parte aqui. Sucesso, doutor William. Então, é regime fechado, regime fechado. E onde não tem estrutura? Porque, na verdade, a grande maioria dos nossos estabelecimentos prisionais, é óbvio que ele não vai para um presídio, Ele vai ficar lá num CDP, no Centro de Detenção Provisória. Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, fica no presídio, realmente. Mas o que é importante é que o regime, ou seja, como a gente vai fazendo uma analogia para o direito penal, o regime fechado no direito penal é o mais severo, Aquele que ele vai ter que cumprir, encarcerado realmente. Isso acontece também agora com a pensão alimentícia por uma razão muito simples. Outrora, ou seja, no código anterior, não tinha essa previsão, e aí isso variava de acordo com o juiz. De repente o juiz
podia deixar o cidadão aí cumprir uma prisão domiciliar, se fosse o caso. Agora não, agora está na lei, o regime é fechado, não tem discussão. Não cumpriu, não pagou, deixou de cumprir com a sua obrigação, é cana. É cana mesmo, não tem essa. Não tem conversa. Não tem essa. É claro que é obrigação do pai, né? A pensão não deveria nem ser preso o cidadão, né? Ele teria que pagar ali. Na verdade, o que o legislador entendeu é um meio coercitivo, para ficar mais claro, é um meio de fazer com que o cidadão pague. Porque o cidadão tem lá a sua dívida, ou seja, o genitor que não tem a guarda, ou seja, o pai ou a mãe, porque vai depender com quem está a criança, né? Porque a criança pode estar com o pai e a mãe paga pensão alimentícia também. Isso é possível. Agora, deixou de cumprir com a sua obrigação, isso reflete diretamente no menor, na criança. Porque ela fica sem esse valor que é necessário para a sua criação, educação, manutenção, claro. né? Não só necessariamente o alimento, mas todo o dia a dia da criança, e isso realmente faz falta. Então, o cidadão tinha que ter, como você disse, a consciência, por ser pai, por ser mãe, de cumprir com essa sua obrigação. Mas se não tem, o legislador falou, então é o seguinte, amigo, se você não cumprir, tu vai pra cadeia. Em um acordo, doutor, vai acontecer a separação, o pai ou a mãe vão pagar a pensão. Isso deve ser muito bem conversado no início, sim. estipulado. Nós temos duas opções. Ou as partes fazem esse acordo amigavelmente, no ponto de vista... Um acordo é sempre amigável, né? Do ponto de vista extrajudicial, ou seja, eles acordam isso. E hoje, esse acordo feito extrajudicialmente, ou seja, sem precisar buscar o judiciário, sem precisar buscar um advogado, enfim, eles fazendo esse acordo tem validade como um instrumento, um título executivo para fazer o cidadão cumprir sua pena de prisão. Antes não tinha. No Código Passado não tinha. Esse acordo extrajudicial não tinha a possibilidade de mandar o devedor para a cadeia. O que a gente tinha que fazer? Tinha que entrar em juízo para ter uma ordem judicial. Hoje não. Hoje nós podemos ter um acordo extrajudicial que, como você disse, tem que ser muito bem conversado, porque os alimentos, Paulo, é bem simples a sua fixação. Eu tenho que sempre manter, vamos imaginar uma balança, os pratos da balança equilibrados. De um lado a possibilidade de quem paga e do outro lado a necessidade de quem recebe os alimentos. Isso tem que estar equilibrado. Eu não posso ter muita necessidade e aí eu vou desequilibrar a balança. A possibilidade tem que alcançar e assim por diante. A necessidade sempre vai ser maior do que a possibilidade, óbvio, né? Mas a gente sempre tem que manter, porque senão fica muito oneroso para quem paga. E por outro lado, se a gente paga um valor irrisório, fica muito oneroso para quem recebe. Então tem que estar sempre equilibrado. O cidadão faz um acordo lá que não pode arcar, ele vai ter problemas com a justiça. Exatamente. Então não adianta fazer um acordo, eu vou pagar 2 salários mínimos de pensão por mês. O cara não consegue. Então não vai adiantar. Então é melhor pagar menos e pagar em dia e pagar todos os meses cumprindo, né, realmente a obrigação, do que fazer um acordo que não vai conseguir cumprir. E aí está fadado a prisão. E a polícia vai atrás mesmo, né? Vai cumprir uma mandado. Não tem essa. Como eu falei, eu atuo nessa área tem 20 anos, Paulo Marcelo, eu já vi diversas coisas acontecerem, mas na maioria das vezes a experiência mostra que o cidadão vai enrolando, paga um mês, aí no outro mês não paga o outro mês, aí vai comendo um mês ali, e a hora que a genitora que tem a guarda ingressa com um processo em juízo, o cidadão vai em cana. A hora que sai o mandado de prisão, aí ele vai tentar fazer um acordo para pagar o que está devendo, enfim, para evitar. E aí pode ser tarde. Pode ser tarde. Pode ser tarde. Vai passar um diazinho na cadeia até que se resolva isso. Porque tem uma burocraciazinha de buscar a mãe para tentar o acordo, buscar o advogado, e de repente esse mandado de prisão foi cumprido na sexta-feira. Aí passa o final de semana na cadeia. Imagina só sexta-feira à tarde, a polícia bate na porta da casa. Meu Deus do céu, a situação deve ser. Aí tem que correr atrás do juiz plantonista, que de repente não está no município, está fora. Aí deixa isso para segunda-feira, o cara vai passar o final de semana na cadeia. Se o cara for uma pessoa de bem, realmente, enfim, ele não vai gostar muito da experiência. Mas tem aqueles caras que são devedores contumados, que não preocupam muito. Vai cumprir. E o importante dizer é o seguinte: o fato do cidadão ser preso não quer dizer que ele vai. A sua dívida vai ser perdoada. Ele pode ser preso, ficar preso por 1, 2, 3 meses, que é o máximo, e continua devendo.
Continua devendo. Ele tem que cumprir esses 3 meses, é isso? A prisão é decretada de acordo com o que o juiz estabelecer, mas no máximo por 3 meses. Não é? E o que acontece? Mesmo ele cumprindo isso, ele não deixa de dever, ele continua devendo. E importante, uma outra conquista nesse novo código foi a possibilidade de negativar o nome do devedor. Negativar é exatamente isso que isso já está na mudança nossos agora. ouvintes estão pensando. Exatamente. Nós vamos pegar a decisão que fixou os alimentos ou o acordo que não foi cumprido e vamos encaminhar para o SPC Serasa e o nome dele ficará negativado. Enquanto não cumprir com a obrigação, o nome está negativado. Olha só, o cidadão fica negativado no SPC Serasa agora. A partir do momento que... Da dívida, ou seja, está devendo, executou, né? Nós fizemos a medida judicial, não pagou, eu posso pedir para o juiz, como um complemento, como um outro meio para fazer o cidadão pagar, que seja negativado. Porque o que acontecia? O cidadão às vezes podia até ser preso, né, e saía, continuava devendo, e aí a mãe tinha uma verdadeira batalha para tentar buscar alguma coisa, porque aí vai ter que buscar algum bem, etc. E o cidadão não tem nada no nome dele, mas continua gastando aí. Fazendo um crediário ali, fazendo uma outra compra ali. Enfim, o cidadão se enchendo de dívida, né, por outras coisas, e o que é mais importante, que é a pensão alimentícia do seu filho, ele não pagava. Então agora também nós vamos ter essa possibilidade. Amigo, se você não tem condição de pagar a pensão alimentícia, então você não vai comprar a prazo, você não vai continuar consumindo bens materiais e deixar o seu filho à deriva. Muito bem. Olha só, é interessante. Eu, na participação do Dr. William lá no plantão, eu até lembrei de um caso, né, que foi o caso do ex-jogador do Corinthians, né, o Zé Elias, que ele cumpriu na época ele cumpriu a pena, eu não lembro se foram 3 meses, porque não tinha mudado ainda a lei, né? A gente, na verdade, não chama de pena porque, como eu falei, não é uma sanção, né? É uma coerção. Mas ele cumpriu, ficou os 3 meses porque não tinha dinheiro para pagar, porque era uma quantia alta. Muito alta. Porque esses jogadores de futebol, eles fixam a pensão no momento que eles estão ainda na ativa e tem um salário, obviamente, altíssimo. E depois que se aposenta, né, que para de jogar, é claro que cai essa renda e a pensão está fixada. Só que os caras não têm... Eu não sei, falta instrução, na verdade. Porque, como eu falei, voltando na balança, se fixou lá atrás, o cidadão tinha um salário muito bom, aí fixou aqui uma possibilidade alta. Se ele perdeu o emprego, deixou de trabalhar, está exercendo uma outra função, e a sua renda diminuiu, eu tenho que diminuir também a possibilidade do pagamento. Então, isso é perfeitamente possível. A decisão que fixa alimentos, ela pode ser revista a qualquer momento, desde que esse binômio que a gente chama, necessidade e possibilidade, essa balança sofra uma alteração. Existe um percentual dos ganhos para que seja estipulado? Normalmente não existe na lei. Na lei não existe nenhum percentual. Como eu falei, deve ser fixado, e aí está na lei material, está no Código Civil, deve ser fixado exatamente nesse patamar, na necessidade e na possibilidade. Equilibrado. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Só que tem que se corriqueiramente, na prática forense, no dia a dia do fórum, que os juízes, à míngua de outras informações mais completas a respeito do ganho do devedor, ele fixa lá em 30% dos ganhos do cidadão, né? Dos ganhos daquele que deverá pagar a pensão alimentícia. E se a gente não tem condição de comprovar quais são os ganhos, aí fixa mais ou menos aí 30% do salário mínimo. Fixa no salário mínimo, né? E o juiz determina, na maioria das vezes, 30% do salário mínimo. Mas isso não é uma regra. Isso vai acontecer, vai depender do caso. Mas corriqueiramente tem sido feito dessa forma. O Silas está perguntando aqui com relação à negociação. Ele falou que tem um primo que deve mais de 10 mil reais de pensão e ele falou que o primo foi preso até hoje. Mas essa negociação ela é feita perante o juiz? Na verdade é o seguinte, a gente tem uma ideia principal que é o seguinte: os alimentos servem evidentemente para a manutenção e criação daquela criança. Sim. Então, isso estava na jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e passou agora para a lei. A dívida que autoriza a prisão dos cidadãos é a dívida dos últimos 3 meses. Ah, tá. Tá bom? Porque, para ser didático aqui,
o que a lei agora considera e que a jurisprudência, que os tribunais consideravam como realmente caráter alimentar. Pô, a pessoa fica 3 meses sem receber, ela tem ali, evidentemente, uma necessidade daqueles alimentos. Os alimentos que ficaram para trás, além desses 3 meses, perdem esse caráter alimentar, ou seja, de urgência. E aí a lei determina que a gente busque uma outra forma de cobrar esses alimentos, que é, por exemplo, a busca de algum bem do cidadão, penhorar algum bem. Esse bem é leiloado depois? Isso, se a gente consegue penhorar um bem, esse bem vai a leilão e o valor desse bem pago os alimentos. Isso, evidentemente, se a gente conseguir leiloar esse bem, né? Se esse bem tiver um valor que contemple esses alimentos, porque de repente o valor do bem ainda não serve para pagar os alimentos, o cidadão continua devendo. Então, nesse caso do nosso ouvinte que diz como é que é feita a negociação é feita diretamente com a genitora que tem agora, né? E a genitora, de repente, em alguns momentos, pode endurecer. Não, você deixou de cumprir com a sua obrigação, agora você vai ter que pagar tudo, senão não vou fazer acordo. E se ela não quiser fazer acordo, não tem acordo. Não tem acordo? Não tem acordo. Se ela não quiser fazer acordo, não tem. Mas normalmente, nesses casos, como a necessidade é muito grande, acaba fazendo um acordo. Acaba pegando um valor aí de entrada e divide o restante em várias parcelas, enfim. Acaba fazendo isso. Mas, se for o caso da pessoa não quiser fazer um acordo, não vai fazer, e o cidadão vai ter que ficar na cadeia. O Carlos está falando que passados os 3 meses ele sai. Vai sair, mas continua devendo. Mas e aí? Provavelmente ele vai voltar porque por essa dívida ele não vai ser mais encarcerado, mas muito provavelmente ele já está devendo os outros 3 meses. Os 3 meses que ele ficou na cadeia, ele não pagou. E o nome lá no SPC. Exatamente. Esse é o importante do nome no SPC, porque acontecia isso, o cara ficava os 3 meses, não pagava, saía, não dava satisfação e a mãe tinha que continuar aquela sua luta diária, e o cidadão aí fazendo dívidas. Com televisão você não vai comprar mais. Exatamente. Máquina de lavar roupa, micro-ondas, essas coisas você não compra mais no crediário. Vai comprar carro, comprar moto, enfim, carro. Não tem jeito. Tá encrencado. Tá encrencado. Bom, andar certo, né, gente? É isso aí. E se adequar realmente a essa balança que o doutor citou aqui, é extremamente importante, não vai dar um passo maior que a perna também. Eu vou pagar algo que eu não posso, você vai para trás das grades, não tenho dúvidas disso, né, doutor? E é importante ressaltar 2 situações aqui. Primeiro que essa questão do cidadão continuar devendo, vamos imaginar que a gente faça aí um acordo parcelado, enfim, esses valores podem ser descontados do salário, né? Pode mandar um ofício para o empregador, né? Independente de iniciativa privada ou pública, isso, pode mandar para o empregador, seja órgão público ou não, e vai descontar do salário até o limite de 50% para pagar a pensão do mês e o acordo, né? Porque tinha um limite, aliás, tinha algumas divergências a esse respeito. Não posso descontar do salário, porque o salário do cidadão tem um alimentar, óbvio que serve para ele também, né? Se alimentar, enfim, viver, cuidar da sua vida. Mas agora a lei estabeleceu que nesses casos desse parcelamento pode ser descontado em folha até o limite de 50%. Isso foi um alento, porque essas mães essas genitoras que tinham agora, ficavam aí, enfim, fazia um acordo, o cara saía da cadeia, o cara pagava um, não pagava outro. E aí voltava toda a mesma coisa, ter que cumprir esse acordo, enfim, e virava aquela labuta diária. Agora, é importante, essa imagem, né, do pagamento da pensão alimentícia, ela fica muito focada no homem. Fica muito focada no homem, né? Você imagina. Você, doutor, já acompanhou algum caso da mulher ser presa por atraso do pagamento? Sim, da mulher, da avó. Da avó ser presa. Porque a questão é o seguinte: quem é obrigado a pagar os alimentos? Aquele que é obrigado a pagar os alimentos deve cumprir com a sua obrigação. E basicamente a gente tem que entender o seguinte: quem é que paga os alimentos? Aquele que não tem a guarda da criança. Então, se o casal se separou, normalmente a guarda fica com a mãe e o pai tem que pagar os alimentos. Mas pode acontecer, e em alguns casos, a guarda fica com o pai. É perfeitamente possível, tá? E aí a obrigação alimentícia passa a ser da mãe. E se a mãe não pagar, vai presa. Eu tive umas 2 ou 3 clientes nesse sentido,
que foram encarcerados por conta da falta de pagamento. Inclusive no nosso serviço de assistência judiciária lá da PUC, sim, é um serviço feito de excelência. Funciona muito bem, Funciona né, muito bem. A gente tem atendimento diários lá. Um abraço para o nosso coordenador lá, o professor José Carlos Trinca Zanetti, além do advogado que está agora. Nós temos um advogado permanente lá, porque antigamente era só nós professores cuidando de tudo. Agora nós professores a gente cuida da parte pedagógica, do atendimento, enfim, do acompanhamento, e tem um advogado que cuida dos prazos. Inclusive o nosso ex-aluno João Marcelo, me fugiu, João. O João. Primeiro nome é o João. O sobrenome, mas o João, que foi um excelente aluno que está lá nos assessorando agora. Enfim, inclusive, como eu falei, da avó, porque se eu vou buscar os alimentos do pai ou da mãe, e eles, por algum motivo, não conseguem pagar ou não estão aqui, de repente o cidadão abandona a família, desaparece e a gente não tem como encontrar. Tem que encontrar alguém para ser responsável pelo pagamento. Aí a lei permite que a gente busque os avós. E os avós podem ser responsáveis. Eu tive um caso no escritório de um cliente que o pai tinha mudado para Portugal, foi tentar a vida em Portugal. Tentamos executá-lo aqui, obrigá-lo a pagar o alimento aqui, não tinha condição, e fomos na avó. E a avó foi obrigada a pagar os alimentos. Nesse caso, ela não foi presa porque ela cumpriu direitinho. Ela cumpriu assim que ela foi notificada ali. Ela cumpriu direitinho. Mas, se não for assim, se deixar de cumprir, vai pra cadeia. Aquele que é obrigado a pagar os alimentos, não cumpriu, vai pra cadeia. Vai pra cadeia. Não importa quem seja, o pai, a mãe, o avó, o avô. É importante isso. Agora, é uma pergunta interessante da Patrícia. Ela está perguntando com relação à guarda compartilhada. Como que fica nesse caso, doutor? Boa pergunta. A guarda compartilhada, é bom que a gente esclareça o que é a guarda compartilhada para que não haja dúvidas. A guarda compartilhada não é uma guarda de mochila, como algumas pessoas entendem, ou seja, uma guarda alternada, 15 dias com um, 15 dias com o outro. Fica aquele ping-pong lá com a criança. Isso é prejudicial para a criança. Demais. E nenhum juiz vai deferir uma guarda nesse sentido. A guarda compartilhada, estava falando isso em sala de aula ontem à noite, na turma de Direito de Família. A guarda compartilhada é aquela que os pais mantêm com a criança as mesmas obrigações que como se casado fossem, não é? Ou seja, de criar, educar, manutenção, leva na escola, leva no médico, vai na reunião escolar, ou seja, eles compartilham a criação e a educação. É óbvio que a criança vai ter um lar referencial, seja com um ou com outro, mas o convívio dos pais continua sendo o mesmo com a criança. Ou seja, para que a criança não sinta esse trauma, que é uma separação, obviamente, para que a criança não sinta esse trauma de uma forma muito contundente. E aí, a pergunta que é feita, que comumente e a pensão? Quem é que tem a obrigação de pagar a pensão? Como a guarda é compartilhada e a criança tendo um lar referencial, aquele que não tem a criança com ela no lar é que vai pagar a pensão alimentícia, não é? E não tem, algumas pessoas ingressam com pedido de guarda compartilhada para deixar de pagar alimentos. Isso não existe. Não existe. Sendo a guarda unilateral, sendo a guarda compartilhada, os alimentos serão fixados, porque basicamente a criança custa R$2.000 por mês. Mil reais de um genitor e R$1.000 de outro genitor, como se tivesse casado. Isso na compartilhada. Seria dividido os valores. Então, caso haja um acordo. Caso haja acordo. Mas aí, se não tiver, o juiz vai fixar. Né? E aí vai fixar dentro das possibilidades daquele que será obrigado a pagar os alimentos. Mantendo aquele binômio lá, necessidade e possibilidade. Muito bem. Lembrei o nome do nosso querido assessor, João Marcos. Me perdoe, João, ter esquecido o seu nome. Braço, João, competente, João Marcos. Ex-aluno nosso, como um cidadão muito competente que está lá nos auxiliando agora. Esse trabalho é realizado diariamente lá na PUC, doutor? Diariamente. O que acontece? Os alunos, a partir do 7º período, eles ingressam no que a gente chama de prática real. Né? Todo aquele conhecimento que ele adquiriu até ali na sala de aula, ele vai aplicar agora nos casos concretos. Então a gente atende a população realmente lá no SAJ. E atendemos, fazemos lá a triagem, atendemos, verificamos qual é o caso, qual é o problema daquela pessoa. E aí nós, professores, junto com os alunos, elaboramos a peça necessária, enfim, qual será o caso. A gente sempre tenta, isso é importante frisar, a gente sempre tenta resolver a questão
de uma forma amigável. Que a gente tem lá o nosso centro de mediação, que é muito importante, muito incentivado nesse novo código. Então a gente sempre tenta resolver a questão amigavelmente, chama a parte contrária, tenta resolver ali, e a gente consegue, na maioria das vezes, resolver a questão sem precisar buscar o Poder Judiciário. Isso já desafoga também, desafoga, né? Esse é o papel do operador de direito. A gente não pode ficar demandando o tempo inteiro. Tem que tentar resolver a questão. A gente manda a questão para o Judiciário apenas para que o Judiciário homologue o acordo. Né? O acordo que nós fizemos lá, o juiz vai homologar e está resolvido o problema. Daí é rápido. Em menos de um mês a gente resolve o problema. Ao passo que a gente entra em juízo, sabe lá quando que isso será resolvido. Né? E isso é feito diariamente. Os alunos recebem, com a nossa orientação, o atendimento da população, a gente caminha os casos, o João faz aí as audiências, enfim. É um escritório de advocacia muito, muito bem estruturado. A Pontifícia Universidade Católica tem um dos melhores serviços de assistência judiciária do país. Que bacana, hein, doutor? Gratuito. Muito gratuito. Isso que é importante. Gratuito. Agora, eu quero parabenizar aqui o doutor William, dia 11, comemorado o dia da advocacia. Sim, o dia da advogada. Na verdade, é o dia de instalação dos cursos jurídicos no Brasil, e esse ano a gente completa 190 anos da instalação dos cursos jurídicos, inicialmente no Largo São Francisco, em São Paulo, e Olinda, né? Lá no Mosteiro de São Bento, onde instalou-se os cursos jurídicos inicialmente. E essa luta diária. A advocacia é uma luta... É uma luta diária, né, doutor? Diária, para defender os direitos e principalmente a justiça. Ontem eu tive a felicidade de gravar com o doutor Luiz Gustavo, que é o presidente da OAB hoje aqui de Poços de Caldas, da 25ª subseção, e também com a doutora Thaís, que faz parte da diretoria. Né? Esse programa será exibido amanhã, lá no Plantão 47. Não deixe de acompanhar, não, a partir das 7h40 da noite. A advocacia que tem um papel fundamental, né, para o desenvolvimento do nosso país. A OAB também, né, doutor? Se pronunciando aí, até mesmo com relação à política, mostrando ali uma postura extremamente interessante. Nós estamos na Constituição Federal. É uma das únicas profissões que está na Constituição Federal, que o artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. É claro que nós temos lá o juiz, temos o promotor, mas sem advogado não se faz justiça. Isso é um lema que nós levamos, mas essa é a realidade. Nós temos que ter as três figuras, porque se faltar uma, com certeza teremos uma arbitrariedade. A engrenagem não vai rodar ali. Não vai rolar. O advogado é indispensável à administração da justiça, e eu tenho muito orgulho de ser advogado. Eu venho de uma família de advogado, minha mãe é advogada, meu pai é advogado, meu irmão é formado em Direito, mas foi para a carreira policial. A minha irmã que deu uma escapulida aí, que foi fisioterapeuta, muito competente, né, em São João da Boa Vista. Mas, enfim, um advogado é uma figura de suma importância na sociedade. Infelizmente, a gente, como em toda a profissão, nós temos alguns deslizes aí cometidos por profissionais da classe que às vezes denigram um pouco a imagem da nossa profissão. Mas os bons são em muito maior quantidade do que os nós, e aí todos os segmentos têm isso, né, doutor? Tem, com certeza. Todos os segmentos. Eu gostaria de agradecer a presença do doutor William Louro de Oliveira, advogado, falando desse tema tão debatido, né? Então, existem muitas dúvidas ainda, e na dúvida procurem sempre um bom advogado, que é o mais importante, né, doutor? Eu estou sempre à disposição, Paulo Marcelo, é uma honra, é um prazer estar aqui. Eu adoro conversar sobre direito. Eu acho que a gente deveria ter mais programas assim, enfim, só com a sua competência dirigindo aí tanto o Estúdio News como o Plantão 47. Muito obrigado. Para tirar as dúvidas da população. A população tem muita dúvida. E às vezes, de repente, fica aí com receio de procurar uma ajuda jurídica, enfim. E eu quero parabenizar, você falou do presidente Luiz Gustavo Moraes, parabenizar a 25ª, toda a sua diretoria. Eles fizeram ontem na praça uma advocacia lá, consultiva para a população. Atitudes como essa são bastante interessantes. E deixar aqui um recado que nós vamos, como eu falei, eu coordeno a extensão do curso de Direito. Além disso, além de ministrar as aulas, além do escritório, além do projeto de pesquisa, eu tenho uma coordenação da extensão, que a professora Catarina, que é a nossa coordenadora, me confiou. Agradeço pela confiança. E nós vamos ter alguns projetos de extensão do curso. Um deles será
levar aí as informações, principalmente para os empresários a respeito da reforma trabalhista, que acabou de ser aprovada. Então a gente vai fazer aí um trabalho junto com a Associação Comercial. E nós vamos ter o SAJ nos bairros. O SAJ, o nosso serviço da assistência judiciária, levado aos bairros, para que a população daquele bairro tenha alguma demanda ali, chegue até nós, porque às vezes fica muito difícil chegar até a PUC, chega até a gente ali, nós vamos tentar resolver a questão da pessoa, levar lá o atendimento para a PUC, enfim, para a gente levar a universidade para a rua, levar o curso de direito para a rua, retribuir o que a sociedade nos dá. Eu acho isso bastante interessante. Sensacional isso. Aliás, o doutor Luiz Gustavo ontem citou que eles vão fazer outros eventos como o de ontem também nos bairros. A ideia também, isso aí, quem ganha é só a população. Sim, com certeza. Esse trabalho social é fundamental, né, doutor? Fundamental. Sucesso, viu, doutor? Obrigado mais uma vez. Um abraço. Vamos embora, Chico Azura. Demorou, mas chegou a sexta-feira, né? Demorou, mas chegou a sexta-feira, né? Vamos lá, só alegria pra todos. Hoje eu volto ainda, hein? 7h40 da noite, lá no Plantão 47. Espero por vocês. Um ótimo final de semana. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo Marcelo! Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.